Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, né? O horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Nossa aula de contabilidade, aula 10, vamos verificar o assunto demonstração do fluxo de caixa, mais conhecida como DFC. Coloquei uma imagem aí que representa o caixa, né? O fluxo de caixa na empresa. Tem-se a entrada, tem-se os gráficos, tem que se calcular, tem-se a saída, então há essa movimentação. Introdução. A demonstração do fluxo de caixa, DFC, é um relatório contábil que tem por fim evidenciar as transações ocorridas em um determinado período e que provocam modificações no saldo da conta caixa. Trata-se de uma demonstração sintetizada dos fatos administrativos que envolvem os fluxos de dinheiro ocorridos durante um determinado período, devidamente registrado a débito as entradas e a crédito as saídas da conta caixa. Fluxo de caixa, portanto, compreende o movimento de entradas e saídas de dinheiro na empresa. DFC segregará as alterações no caixa da empresa por meio de 3 fluxos: das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Basicamente, a nossa introdução, ela trata dessa demonstração. Essa demonstração é muito utilizada nas empresas, pois ela revela o que está entrando, o que está saindo, esse fluxo dentro da nossa empresa. Através aí dessas 3 operações aí, operacional, financeira e de investimentos. Conceito de caixa e equivalentes de caixa. Entende-se por fluxo de caixa os ingressos e saídas de caixa e equivalentes. Assim, para fins da DFC, o conceito de caixa engloba todas as disponibilidades da empresa existentes nas contas caixa, o dinheiro da empresa em poder da própria empresa, o banco conta movimento, dinheiro em poder de estabelecimentos bancários depositados em contas correntes e a aplicação financeiras de liquidez imediata, dinheiro da entidade investido em aplicações de altíssima liquidez. Essas 3 contas integram o grupo das disponibilidades, um ativo circulante, um balanço patrimonial. Equivalentes de caixa compreende as contas representativas de aplicações financeiras que possuem as mesmas características de liquidez e de disponibilidade imediata. Caixa representam, aí, como a gente viu, não só o dinheiro, mas sim os depósitos bancários, as aplicações realizadas na empresa. Toda essa movimentação corresponde ao caixa da empresa. Desse modo, equivalentes de caixa abrange todos os investimentos efetuados pela empresa, resgatáveis em até 3 meses e que tenha altíssima liquidez. São sobras de aplicações em caixa, no mercado financeiro, cujas operações se caracterizam pela finalidade não especulativa, bem como pela possibilidade de serem resgatados imediatamente no momento em que a entidade desejar. Exemplos aí desses investimentos financeiros que podem ser considerados como equivalentes de caixa é a caderneta de poupança, o certificado aí de depósito bancário e o recibo de depósito bancário. Essas 3 operações representam aí equivalentes de caixa. Lembrando também que tem essa altíssima liquidez, tem que ser resgatado em 3 meses. Não tem fins especulativos. O que seria isso? Você não quer um investimento a longo prazo. Você quer uma coisa que retorne logo o dinheiro, certo? Classificação das entradas e saídas de caixa por atividades.
São 3: operacionais, investimentos e financiamentos. Operacionais compreendem as transações que envolvem a consecução do objeto social da entidade. Elas podem ser exemplificadas pelo recebimento de uma venda, o pagamento de fornecedores, por compra de materiais, pagamento de funcionários. As atividades operacionais, elas são a movimentação que ocorre na empresa, no dia a dia da empresa. De investimentos, compreende as transações com os ativos financeiros, as aquisições ou vendas de participações em outras entidades e de ativos utilizados na produção de bem ou na prestação de serviços ligados ao objeto social da entidade. Investimentos correspondem à aquisição, à compra ou à venda de imobilizado, de casa, de terreno, de veículos, certo? E financiamentos inclui a captação de recursos dos acionistas ou cotistas e seu retorno em forma de lucros ou dividendos, a captação de empréstimos ou outros recursos, sua amortização e remuneração. Então, basicamente, aí os financiamentos, ele representa os empréstimos realizados, os lucros que se tem com os dividendos. Dando continuidade. A demonstração do fluxo de caixa, ela vai ser utilizada em 2 métodos para sua apresentação. Ela tem um método direto e um método indireto. Primeiramente, a gente vai verificar o método direto. Por este método, são demonstrados os pagamentos e recebimentos que entraram no caixa, as disponibilidades. Então, aí eu coloquei um modelo representativo para vocês saberem o que vai ter na demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. Iniciamos aí com a data, os dados da empresa, terá o fluxo das operações, é o primeiro item. Nele vai ter os recebimentos de venda, pagamentos de compra, de imposto, de despesas operacionais e assim sua totalidade. Depois seguimos com o fluxo dos investimentos, aquisição de investimentos imobilizados e as vendas de investimentos imobilizados e o seu total. Por fim, temos os fluxos dos financiamentos, integralização do capital, empréstimos bancários, amortização de financiamentos e pagamentos de dividendos. Pagamentos ou recebimentos, pode ter os dois, viu? E aí o total. Fazemos aí a verificação de todas as disponibilidades, somando o item 1, 2 e 3 e o saldo inicial das disponibilidades. Então, esse saldo inicial será o do ano anterior e agora o saldo final. Esse é o método utilizado, mais conhecido como método direto. O método indireto, também denominado de método da reconciliação, serve para evidenciar os fluxos operacionais. No método indireto, partindo do lucro líquido do exercício da DRE, isto é, partimos do resultado econômico da companhia. Após sucessivos ajustes, chegamos ao valor de fluxo gerado pelo caixa. Então, aí no modelo, temos as mesmas informações da empresa, ano, deve ser colocado os fluxos das operações, que vai diferenciar o modelo direto do indireto. Esse resultado aí, ele é a primeira informação que deve conter no fluxo das operações, o resultado do exercício. Então, quando a gente viu a DRE, demonstração do resultado do exercício, o valor que tiver lá vai ser informado aí.
Tem-se também algumas informações dos ativos e passivos. Tem-se aí a depreciação, o aumento de duplicados a receber, diminuição de estoques, fornecedores, diferente do método direto, que não utiliza dessas informações, ok? Os demais fluxos dos investimentos e fluxos de financiamentos permanecerão as mesmas informações. E embaixo a variação, soma-se os itens, os três fluxos, e o saldo do inicial, das disponibilidades iniciais do ano anterior, e por fim aí o saldo fim desse ano. E as diferenças entre os métodos. A diferença entre o modelo direto e o modelo indireto e direto da DFC está apenas na evidenciação dos fluxos gerados pelas operações. Não há diferença no que diz respeito aos fluxos gerados pelos financiamentos e pelos investimentos. O método indireto não apresenta diretamente as variações nas disponibilidades, daí o nome indireto, mas efetua a análise por meio das variações ocorridas nas demais contas do ativo circulante e passivo circulante. Como eu falei anteriormente, a diferenciação de um para o outro é que um terá o resultado do exercício, será apresentado. Também será apresentado essas informações de ativos e passivos. Já no método direto não tem-se essa informação, ok? Então, basicamente, essas informações que diferenciam um do outro. Não vou exigir de vocês fazer essa demonstração do fluxo de caixa. Eu apresentei os modelos só para vocês terem a noção do que tem em cada um, certo? Então, por hoje encerramos. Espero que tenha dado para compreender. As demais dúvidas serão tiradas no grupo do WhatsApp, podem me enviar, certo? Então, até a próxima. Boa noite.